Então, amanhã, às 14 horas, nós estamos convocando todos os servidores, sejam da segurança pública, da saúde, de todas as áreas, para lotar as galerias da Assembleia, para acompanhar a votação das emendas, que serão destacadas em plenário. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, pessoal, está sendo apreciado lá na Assembleia Legislativa o reajuste dos trabalhadores da educação. 5,26% é o que promete o projeto de lei que foi encaminhado pelo governador-chefe do Poder Executivo, Romeu Zema, de número 35025. Ele propõe aí reajustar os vencimentos dos servidores em 5,26% a partir de janeiro de 2025, pessoal, ou seja, retroativo. Esses são os valores retroativos que os servidores receberão a qualquer momento. Quero lembrar também que será levado em plenário amanhã, pessoal, amanhã, ao que parece, às 2 horas da tarde. Vocês vão ouvir aí as falas na audiência pública que aconteceu lá no plenarinho 4, na Comissão de Justiça, pessoal, da Assembleia Legislativa. É importante deixar claro para vocês que esse projeto de lei, né, ele teve algumas emendas, e todas essas emendas foram rejeitadas pelos deputados que estavam lá na Comissão de Constituição e Justiça. O que isso quer dizer? Que ele vai agora para o plenário, mesmo aprovado com 5,26%, ele vai para o plenário, e aí o deputado Sargento Rodrigues, junto com a deputada Beatriz Cerqueira, que é do bloco Democracia e Luta, deputada, né? Não ele, mas ele é da Segurança Pública, tem sido um forte crítico do governo Romeu Zema, principalmente em relação àquelas perdas inflacionárias do pessoal da Segurança Pública, cada um defendendo aí, obviamente, o seu espaço, né? O deputado Sargento Rodrigues, muito coerente em suas falas, e vocês vão acompanhar as principais falas nesse momento. Aprovação de 5,26%. Vai para o plenário amanhã, pessoal. Acompanha aí as notícias que o canal de Educação vai transmitir para vocês. E termino dizendo o seguinte: recomposição salarial já para os servidores da Ativa e aposentados também do IPSENG. Um grande abraço e ótimo vídeo a todos. Muito obrigada a dizer que eu esperava um pouquinho mais. Eu vou explicar por quê. Porque quem determina que o trabalhador não pode receber menos de salário mínimo é a Constituição Federal. Eu realizei recentemente uma audiência pública na Comissão de Educação, mas todos os sindicatos foram convidados, onde nós escutamos as entidades sindicais a respeito da situação das suas carreiras em relação ao salário mínimo. Várias carreiras de diferentes jornadas estão com o vencimento básico abaixo de salário mínimo. A Secretaria de Planejamento e Gestão estava convidada para participar dessa audiência. E vou dizer para vocês que eu não disse nada, né? Ou quase nada. Em que pese ter a CEPLAG para nos ouvir, eu acho que é importante. Mas fez uma consideração de que o projeto de lei estava aqui na casa e, quando fosse aprovado, as pessoas passariam a receber salário mínimo. Ou seja, ainda disse que a responsabilidade dos trabalhadores não receberem salário mínimo de janeiro até maio, praticamente, era da Assembleia, né? Porque não votou o projeto de lei que veio para cá outro dia. Não apresentou um dado. Quanto é que custa para o Estado pagar salário mínimo aos seus próprios servidores que hoje recebem menos de salário mínimo? Teve um dado. Que impacto tem essa discussão? Nós estamos falando de que valores? Nós estamos falando do quê? Quando a gente faz a luta para que os servidores parem de receber menos do que um salário mínimo. Quando a gente vai lá na escola, toma um cafezinho, vai na cantina, cumprimenta as ASBs, porque todos nós fazemos isso, você está batendo nas costas de uma mulher que ganha menos de salário mínimo. E aconteceu isso com ela no ano anterior. E se nós não superarmos esse debate aqui, vai acontecer no ano que vem? Porque o governador não vai mandar nada para a Assembleia. Ele já demonstrou que ele não pretende fazer nenhuma política relacionada ao mínimo de valorização dos seus servidores. E esse projeto de lei, que é abaixo do que o Ministério da Educação estabeleceu, está vindo para cá porque ele é obrigado a fazê-lo. Porque ele recebe recurso vinculado e faz caixa com o dinheiro da educação. Não terminou 2024 com 1 bilhão e 400 milhões na conta do Fundeb? Vai fazer o quê com esse dinheiro? Não são mais de 3 bilhões de reais na conta sob a rubrica da cota salário e educação? Terminou um ano com quase 5 bilhões de reais em caixa de recursos da educação, para eu ficar só numa área que eu sei os números de cor. Então, se nós não enfrentarmos esse debate sobre salário mínimo aqui, o servidor público não tem expectativa de resolver isso em outro lugar, não. Porque o governo do Estado não tem mesa de negociação, faz reunião para depois dizer que reuniu tantas vezes. Essa é a estratégia com o Sindiúti. Denise está falando aí, nesse caso, nem reunião teve sobre esse assunto. Quer dizer, eu queria compartilhar com os colegas, Noraldino, o deputado João Magalhães já me ouviu dizendo isso, o deputado Zé Guilherme já deve ter me ouvido, mas eu vou repetir.
Sargento Rodrigues, que também já me ouviu falando sobre isso, deputado Gustavo Valadares, deputado doutor Eli Tarquini, meu parceiro, colega de bloco. As ASBs não conseguem tirar uma licença médica. Isso não incomoda a gente, não? Se não pode ser de iniciativa nossa, a gente não consegue conversar com o governo para mandar uma emenda e resolver isso? Nós vamos dar esse tapa na cara das pessoas, dizendo, olha, porque o governo disse isso, ó, a Assembleia vai votar lá o projeto e está resolvido. Aí nós vamos dizer, não podemos fazer nada. Eu acho que nós tínhamos que avançar um pouco mais nesse debate. Por isso que eu comecei a minha discussão dizendo que eu esperava um pouco mais. Porque o parecer, ele mirou na constitucionalidade. Nós poderíamos ter aprofundado no debate financeiro e orçamentário. E era a minha expectativa, que nós pudéssemos debater do ponto de vista financeiro e orçamentário. Porque de quanto o governo teria que abrir mão dos seus benefícios fiscais para pagar salário mínimo aos seus trabalhadores? Muito pouco, pouquinha coisa, talvez nada. Se pegasse o recurso que está lá da cota salário e educação, que sim, o Tribunal de Contas do Estado já tem parecer técnico dizendo que pode ser utilizado para pagamento de atividades meio. Então, se nós pensarmos que do serviço público, mais de 50% dos que ganham abaixo de salário mínimo são as auxiliares de serviço da educação básica, a cota salário e educação era um recurso que poderia ser utilizado. Então, eu já digo a origem da fonte para pagar para mais de 50% das auxiliares, do público que recebe menos de salário mínimo hoje no Estado. Então, alternativas tem. Essa é uma das questões que eu aprendi aqui na Assembleia. Quando você deseja avançar em algo, você constrói alternativas. O que foi que nós fizemos no final do ano passado? Quando o governo do Estado publicou o decreto do congelamento dos investimentos. Criou-se um impasse. E esse impasse foi resolvido quando, aqui na Assembleia, o projeto deve ter passado, inclusive, por essa comissão, criou-se uma alternativa que se relacionava aos fundos para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça. Não foi isso, não? Vocês se lembram? Ou só eu me lembro dessa votação? Não é só eu que lembro. Ou seja, precisava ter uma alternativa que não colocasse em crise todos os poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, inclusive a demora na votação do orçamento no final do ano foi em função desse exercício de se chegar a algo que pudesse destravar a atuação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, considerando o teto de investimentos do decreto publicado pelo governador Zema, que aderiu com tanta alegria ao regime de recuperação fiscal. Ou seja, alternativas existem. Essa galeria cheia, mas o tanto de gente que está do lado de fora, o nosso esforço daqueles mesmos deputados que sempre falam, e que vamos falar amanhã de novo, e vamos falar de novo, e vamos continuar falando, é para construir alternativas. Quando, lembra, deputado Gustavo Valadares, daquela situação dos ex-Minas Caixa? O que o governo dizia? Dinheiro acabou, não posso fazer nada. Nós olhamos assim, como é que vocês não podem fazer nada? Como é que vocês não podem fazer nada deixando pessoas aposentadas, acamadas, sem 2/3 do seu salário, falando que o dinheiro acabou? Aí, como teve uma repercussão social muito grande, o governo veio aqui e protocolou um projeto assistencial. Ele mudava a lógica, né, do direito à aposentadoria para uma lógica assistencial. A gente sabe que isso tem implicações. O que nós dissemos aqui? Não pode ser assistencial. Tem que garantir o direito enquanto aposentadoria. E qual foi o final? No final, nós conseguimos. E resolveu. Demorou um pouco, foi muito cruel com as pessoas aposentadas, porque, sei lá, foram uns 3, 4 meses, então o impacto financeiro na vida dessas pessoas foi muito grande, mas conseguimos resolver. Né? Vou citar um outro exemplo. Foi na Comissão de Administração Pública que eu e o deputado professor Cleiton fizemos uma audiência pública que não tinha sido a primeira, porque a Secretaria de Educação começou a abrir processo administrativo disciplinar contra as aposentadas apostiladas que fizeram opção remuneratória. Lembram disso? Quer dizer, é uma demanda que está no Judiciário, ainda não tinha sido resolvida em definitivo, mas o governo se antecipou e começou a fazer revisão na remuneração de senhoras idosas, dos doentes. E aí nós fizemos uma audiência pública, e qual que foi o resultado? O governo, não faremos mais isso. Depois da repercussão, depois dos vídeos das senhorinhas doentes, acamadas, falando da sua situação. E aí resolveu. Então, quando se tem vontade política, é possível chegar a alguma mediação. E o que eu queria muito é que, em nome de todos esses servidores, mais de 60 mil, mais de 50% da educação, mas não só a educação vive isso, que nós pudéssemos avançar numa regra clara sobre salário mínimo.
Nós estamos fazendo debate sobre receber salário mínimo para um Estado com a dimensão de Minas Gerais, com a importância política de Minas Gerais, com a importância econômica de Minas Gerais. Nós estamos discutindo o mínimo. É a emenda de número 2, que fala sobre isso. Nós vamos votar em plenário também, mas eu acho que o governo podia se esforçar para chegar numa mediação a respeito do mínimo, né? Porque esse debate é sobre mínimo. Acompanhei aqui a leitura de todas as 4 emendas. Obviamente, vou votar favorável a todas elas. 2, uma eu tenho autoria, coautoria com a deputada Beatriz Cerqueira. E a emenda número 4 e a emenda número 3 é de minha autoria, mais 30 parlamentares. A emenda número 1 também eu assinei, conjunta. E o que eu queria trazer aqui, presidente, quando Vossa Excelência passa a fazer a leitura do parecer, até como advogado que sou, eu tenho que prestar bastante atenção naquilo que Vossa Excelência traz para dentro do seu parecer. Primeiro, que dizer que autorizativa, facultativa, realmente, as emendas são essas mesmas. Por quê? Porque ela não esbarra em vista iniciativa. Ah, mas o governo já tem. Não, o governo já não tem essa faculdade. Para o governo ter, ele tem que encaminhar um projeto de lei pedindo autorização. Senão ele faria por decreto. Então nós temos que corrigir esse ponto aí. Para o governador fazer qualquer reajuste, ele tem que encaminhar um projeto de lei para a Assembleia. Esse projeto de lei é como se ele estivesse pedindo à Assembleia. Assembleia, você me autoriza a fazer uma recomposição de 5,26 para os profissionais de educação retroativa a 1º de janeiro de 2025? Ele está pedindo autorização ao legislador. Ele tem a faculdade da iniciativa, pois assim está previsto lá no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. A iniciativa privativa de cada casa, assegurada a revisão geral anual. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quando nós, parlamentares, optamos por fazer uma emenda autorizativa, é para dizer, olha, o percentual X você já está autorizado. Ponta, toma aqui. Agora, dizer que o deputado aqui, ele vai votar contra para não ficar no colo do governador, aí é um problema do parlamentar. Aí é um risco que o parlamentar assume. Olha, eu vou derrotar aqui a emenda, que eu acredito que não seja esse o placar, né? Eu vou derrotar a emenda para que o governador não fique com essa batata quente na mão. Porque ele vai ficar com uma autorização legislativa, falando o senhor está autorizado a conceder 5,26 retroativa a 1º de janeiro. Ponto. Se o governador pudesse fazer por conta própria, ele editava decreto. Por isso que ele pede à Assembleia a autorização através de um projeto de lei. Autorizou, ele concede. Não autorizou, ele não concede. Agora, quando a gente faz uma emenda autorizativa, é exatamente isso que a gente já está adiantando. Governador, olha, pode fazer também para as outras carreiras. E no caso da emenda 3, nós estendemos a todas as forças de segurança pública. Então, a gente precisa dizer isso. Outra coisa, a própria súmula vinculante citada por Vossa Excelência diz que não tem efeito vinculante. Ou seja, é apenas uma orientação, então não vincula. E isso está no parecer. Agora, isso do ponto de vista, presidente, do aspecto formal da tramitação e do parecer. Mas vamos ao mérito, presidente. Eu pediria a atenção dos colegas deputados, pediria inclusive à TV Assembleia a atenção para o vídeo que eu vou exibir. Esse vídeo aqui, presidente, olha, acho que os deputados precisam lembrar dele, ó. Pois é, o senhor falou sobre o reajuste aos servidores anualmente. Essa é a projeção e também continuar pagando em dia o salário dos servidores? Exatamente. A nossa projeção é que todo ano todos os servidores tenham uma recomposição salarial. Eu sou da opinião que é uma injustiça, algo inadmissível, que alguém que trabalhe num país que tem inflação muitas vezes de 3%, de 5%, de 8%, de 10%, como foi há pouco tempo, ficar sem recomposição anual. É dessa maneira no setor privado, é dessa maneira no judiciário, no legislativo. E por que no executivo vai ser diferente? Vai ficar acumulando 5 anos, 8 anos para ter depois um reajuste. Então, o ideal, e é o que nós queremos, é todo ano um reajuste para todo o funcionalismo de Minas Gerais, inclusive os aposentados e aqueles da reserva. Bom, presidente, eu acho que o senhor e os colegas deputados viram que a fala é do governador. Então é ele dizendo claramente, ela assumindo publicamente, que é uma injustiça. E aqui mais cedo passou o projeto da Assembleia, do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria e do Tribunal de Justiça. E vai ficar somente os servidores do Executivo lambendo em bira? Sem um mínimo de reposição da inflação? Então, doutor Eli, quando a gente fala que o governador não cumpre com a sua palavra, a gente tem razão na fala da gente. A gente não está atingindo a pessoa do governador. A gente está criticando, não é a pessoa, é o cargo que ele ocupa, porque o cargo que ele ocupa é um cargo muito sério. É uma pessoa muito importante. E aqui ele vem e fala, não, o correto é todo ano. E olha que nós não queríamos, presidente Zé Guilherme, nós não queríamos 5, 8 anos, não. Mas pelo menos que ele pagasse a inflação da segurança, a de 22 e 24, que dá algo próximo de 11%. Agora, na impossibilidade, presidente, que a gente aprova a emenda número 3, concedendo aqui os 5,26,
O mesmo patamar. Isso sim é fazer justiça. Agora, eu não sei se Vossa Excelência está lembrado, vamos voltar lá no aspecto formal. E eu falei assim, vai chegar a hora que a gente vai utilizar essa votação novamente. Vossa Excelência sabe que no ano passado, nós aprovamos um projeto de lei do governador, que miseravelmente, ele mandou para a Assembleia uma recomposição de 3,62. Miseravelmente. Mas a inflação do ano de 2023 era de 4,62. A Assembleia entra em campo, liderada pelo nosso brilhante presidente, diga-se de passagem, brilhante presidente, que foi a pessoa que abriu o caminho para o Propag, é a pessoa que pensou enquanto líder político para resolver problema, então os créditos são dele, ele entra em campo para dizer ao governador, não é possível, governador, o senhor não vai dar nem mesmo a inflação do ano anterior foi 4,62, o senhor vem com 3,62, e aí, presidente, sabe o que nós fizemos? Assinamos uma emenda, todos os 77 deputados assinaram a emenda, e não era uma emenda autorizativa, era impositiva. Então, se a gente for olhar sob o aspecto formal, técnico, jurídico, constitucional, aí sim essa tinha inconsistência. Mas e por que passou? E por que pagou? Porque havia um entendimento. E essa era impositiva. Fica corrigido em 4,62. Ela não fica autorizativa, não. A emenda está lá, a aprovação da matéria. Todos os deputados aqui podem acompanhar. Todos os parlamentares assinaram. E eu falei, que bom que todo mundo assinou essa emenda, porque vai chegar lá em outro momento, eles vão vir com a mesma historinha. Ah, isso aí tem vício iniciativa. Não tem. O que tem nesse momento, presidente, é vício de caráter do governador. Desvio de caráter. Porque um homem precisa ter palavra. Um homem precisa honrar o que ele fala. Pelo menos, presidente, eu sou filho de vaqueiro. Homem pobre, do ponto de vista financeiro, humilde, com condições financeiras muito humilde, mas era honrado demais a conta. A palavra dele não voltava atrás. Nunca voltou atrás. E uma das coisas que os homens da minha geração, presidente, preserva é a palavra dada. E olha, diga de passagem, o governador, nós temos a mesma idade. Não sei em qual lugar que ele cresceu, em qual âmbito familiar que ele cresceu, ele tem a mesma idade que eu tenho. Mas a minha geração, né, Renato? É a geração que o homem tem que ter palavra. Empenhou a palavra da palavra. A primeira experiência que nós tivemos com ele foi dele assinar uma ata. Assinou a ata e descumpriu a ata. Depois vai nas associações oficiais e faz o meu compromisso. Esse vídeo é logo depois da reeleição dele. Uma entrevista que ele deu à Rede Globo. O que ele fala? Não, todo ano é o nosso compromisso de pagar a inflação. Cadê a inflação, presidente? Que ele mande aqui pelo menos a inflação, então. Mas não é possível que um governador do Estado não tenha palavra. Não é possível que um governador do Estado, presidente, que é capaz de beneficiar o seu amigo Salim Matar, o seu conselheiro do Estado, o seu amigo que o beneficiou em verba para a campanha, vai lá na minha prestação de conta. Mas não, o seu Salim Matar contribuiu e muito para a campanha. E aí, que se dane e que se lasque os servidores públicos. Que se dane a política pública. Deixa esse servidor aí, morrer à míngua. Deixa a inflação corroer o poder de compra do salário dele. Deixa. Porque, na verdade, eu também tenho que beneficiar os meus amigos. Só para esse ano, 3,9 bilhões de isenção fiscal para para as locadoras. Sendo que a maior beneficiária é, sim, a Localiza. Então, presidente, é mais do que justo que os senhores, colegas deputados, aprovem as emendas. E se achar que ela realmente não tem um efeito jurídico vinculante, ela tem sim um efeito vinculante à medida que ele fica autorizado. Ele não é obrigado a fazer, isso eu concordo com o senhor. Ele não é obrigado. Mas a autorização fica na mão dele, ele faz a hora que ele quiser. Olha aí que bacana. Ele já fica com a autorização. Já tem até o valor definido. Então não é a ermo. Não é um percentual exorbitante. Tem como falar? Presidente, a perda inflacionária nos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, da segurança pública, é da ordem de 44%. O que nós estamos pedindo aqui é aprovar uma emenda de 5,26. Não faz nem cócega. Então, eu espero que os colegas deputados possam, sim, nos ajudar e votar favorável. Amanhã, às 14 horas, eu estou sabendo que o projeto vai à pauta. E nós vamos destacar a emenda em plenário também. Se ela for derrotada aqui, nós destacamos em plenário. E vamos destacar por quê? Porque é a forma que a gente tem de pressionar o governo. E não é pressionar, deputado, é o governo. Não é, deputado, é o governo. É um homem que não tem palavra. É um homem que não tem honra. Porque vira público, um chefe de Estado membro,
fazer um compromisso numa emissora de televisão, ser divulgado para os 4 cantos, e dentro de associações oficiais, fazer o mesmo compromisso, e depois simplesmente se esquivar. A última vez, presidente, que o secretário de Fazenda esteve lá na Comissão de Segurança, para discutir o cumprimento de uma lei dessa casa, que agora eu quero ver se ele vai cumprir ou não, porque o ofício com pedido de informações já foi, e aí eu quero ver, porque se ele descumprir, com certeza, a presidência dessa casa tomará medidas enérgicas, eu quero ver. Então, esse mesmo secretário chegou lá, já não falou mais de lei de responsabilidade fiscal e nem lei que disciplina regime de recuperação fiscal. A ladainha era essa. Como eu cheguei para ele, já no início da fala, olha, não fala isso não, que lá na lei complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, a exceção está lá no artigo 17, parágrafo 6º, ou seja, exceto a revisão geral anual. Então não fala isso. E na lei que disciplina o regime de recuperação fiscal, que é a lei complementar 159 de 2017, no seu parágrafo 8º caput, também diz a mesma coisa, exceto a revisão geral anual, ou seja, então não fala que a inflação é proibida. Aí ele já falou que não tinha dinheiro em caixa. E agora nós estamos tomando conhecimento pela imprensa que querem dobrar o teto da gratificação dos servidores da Fazenda. Isso é bacana. De 21 para 42 é gratificação. Eu falei gratificação, não falei salário, não. E aí eu pergunto, uai, tem para um, não tem para o outro, uns não ganham nem um salário mínimo. Então, assim, é muito difícil. O que a gente queria do governador era que ele cumprisse compromisso assumido, que ele honrasse o compromisso, doutor Eli. A única coisa que a gente queria dele é isso, é que ele honrasse o compromisso. Só isso. Se ele fala isso, se ele não fala, olha, eu não prometi nada e tal, não. Mas ele assume um compromisso público. Chega assim na ata. Se tivesse cumprido aquelas 2 parcelas da ata, a gente, uma situação dessa, estava diferente. Não estava com essa cobrança de assistência. Mas, infelizmente, é assim que funciona, né, o governador do TikTok, do Instagram, chamado Romeu Zema. Seria de uma grande incoerência nós que fazemos a luta e a pauta do serviço público, atuarmos como o governo atua e ignorarmos a existência de todas as carreiras do serviço público. Então, por isso, a apresentação das emendas, sim, é autorizativa mesmo, porque é o que a gente pode fazer. Porque a gente não está apresentando uma emenda para fazer uma disputa. A gente não está apresentando uma mera disputa, né? A disputa também é muito importante. Mas nós estamos apresentando emendas autorizativas porque nós gostaríamos que elas fossem aprovadas. E que, de fato, para o governo do Estado não tem vinculação, nós sabemos que não tem. Mas você introduz numa lei uma autorização que, como eu já ouvi aqui na casa, de fato vai servir de pressão para que o funcionalismo possa alcançar o seu reajuste. Porque é o que a gente pode fazer. Estranho seria se nós não fizéssemos nada. Estranho seria ter a expectativa de que nós não faríamos nada. Porque nós estamos aqui e fazemos a defesa do serviço público o ano todo, não é só nesses últimos 15 dias, nesse último mês. A gente faz atuação parlamentar em defesa do serviço público durante todo o nosso mandato, todos os anos do mandato. E por isso elas são autorizativas, porque nós queremos ser vitoriosos nessa proposição, para que o governo do Estado ele não se sinta autorizado pelo Legislativo a não pensar nas outras categorias. Por isso é que nós não fazemos projeto de lei de reajuste. Porque, de fato, o projeto de lei de reajuste não pode ter como signatário, né, originário, um parlamentar. Tem que ser de autoria do governo do Estado, do chefe do Poder Executivo. E por isso que nós apresentamos as emendas autorizativas. Elas são para dizer, olha, os servidores, esses servidores também existem, os servidores do meio ambiente, eles existem, os servidores do IPSENG, que está com uma defasagem de mais de 50%, né, do número de cargos, tem 50% a menos, pessoal. A defasagem que o pessoal do meio ambiente vive, relacionada à carreira, né, e acho que é proposital, porque quanto menos servidores efetivos do meio ambiente, mais os grandes empreendimentos passam por cima das nossas serras, destroem as nossas fontes, fazem o que querem. Então, não pode ter carreira valorizada, né? Não pode ter gente que fique na carreira da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, isso é orientado, né? Isso não é uma mera coincidência. Os servidores da saúde, é claro, os servidores da saúde eles não existem. Nós vamos ficar aí sentados e fingir que não está acontecendo nada enquanto o Estado privatiza todos os hospitais, toda a rede FEMIG? Esses servidores existem. Mas vamos continuar, né? Os servidores administrativos, toda a turma que está lá na cidade administrativa, de várias carreiras do serviço público, esses trabalhadores existem. Então, estranho seria se nós ficássemos em silêncio e não debatêssemos e não fizéssemos toda a luta necessária dizendo esses servidores existem. E, portanto, o governo do Estado precisa reconhecê-los. Nós não estamos avançando em muita discussão, gente. Nós estamos de novo debatendo o mínimo, recomposição da inflação.
Né? Então, sim, toda vez que tiver... Sabe o que evitaria essas emendas autorizativas? Mesa de negociação. Isso. Vem para o parlamento toda essa tensão, porque o governo não fez nada. O governador amanheceu o dia fazendo o quê? Falando mal do PT. Não tem mais nada para fazer, não? Aí, de vez em quando, tem um videozinho de casca banana, uma confusão, que nem eu não acompanho essas coisas. Mas não tem mais nada para fazer? Ele não consegue começar o dia lembrando dos seus servidores? Das ASBs que ganham menos de salário mínimo? Quer dizer, é um governo que, se tivesse uma mesa de negociação, olha, não é possível a recomposição da inflação nesse momento. Hipóteses, né? Mas, servidores do Cisema, vamos sentar aqui e vamos reorganizar a carreira numa perspectiva que eu consiga atender médio prazo. Vocês se recusariam a discutir? IPSENG, vamos reformular, agora que aprovou o projeto, vai ter mais dinheiro, né? Porque está descontando mais o servidor. Vamos reorganizar essa carreira do IPSENG. Eu não vou fazer reajuste para vocês mesmo agora, não. Mas nós vamos sentar numa mesa de negociação. Não é aquela mesa que vai o assessor, não. Com todo respeito aos assessores, mas a gente sabe que isso é uma tática. É uma tática para não negociar. Encaminhar quem não tem poder de decisão nem de negociação. Então, vamos aqui, vamos organizar o IPSENG. Vocês já foram chamados, agora que já vão começar os descontos, né? Porque agora é o próximo mês, não é? Da legislação aprovada aqui. Vai começar o desconto. Vocês já foram chamados para pensar essa nova organização do IPSENG? Não quer dizer, Sindiúti, olha, não consigo fazer tudo da carreira, mas eu consigo fazer isso, eu consigo destravar a carreira nisso, eu consigo fazer tal. Não tem nada. É por isso que vem para cá. E é por isso que nós apresentamos emendas. O que está sendo proposto? O que está sendo discutido? Não tem nada. Então, a gente precisa reconhecer essa completa ausência de diálogo do governador e da sua equipe com os sindicatos do funcionalismo. Aí vem tudo para cá mesmo, gente. Aí vem tudo para cá, vem emenda, vem discussão, vem tudo para cá. Então, acho que esse contexto, acho que ele é importante, porque não surge do nada esse debate. As emendas não são pensadas do nada, da boa vontade só do deputado. Não, nós que estamos aqui temos o dever e a lealdade de fazer as pautas que nos trouxeram à Casa Legislativa. Do contrário disso, a gente nem precisa continuar aqui. Né? Agora, no tempo que eu tenho, que são os últimos minutos, eu quero lembrar de algo que eu lembrei na Comissão de Constituição e Justiça, e aí fica parecendo que não existe. Tem um erro nesse projeto. Vamos ver se até no segundo turno a gente consegue avançar. E eu vou tentar ser didática. Se eu pegar a Lei 11.738, lá no seu artigo 2º, todos nós que estamos com o celular na mão, nesse momento aqui, ó, acessarmos a Lei 11.738, nós vamos ler no artigo 2º, o piso salarial profissional nacional é para nível médio de escolaridade. É a regra do jogo. Se é proporcional, se é integral, 2/3, não estou discutindo. Ensino médio. Agora pega a Lei 15.293, o mesmo celular, está todo mundo com ele na mão aqui, menos o doutor Elitar, que não está, não. A Lei 15.293, quando começa a carreira da professora, do magistério? Licenciatura plena. Nós estamos com um problema. Ela é técnico para resolver. Lei federal fala, piso salarial é para nível médio. Então, no Estado, se o Estado quer pagar proporcional ou integral, não vou fazer esse debate aqui, precisa ser superior ao nível médio. Porque você não pode pegar o salário proporcional de um nível médio para tentar caber numa licenciatura plena. Então, tem um problema técnico. Tem um erro material, né? Se diria assim. Tem um erro material, não é nem formal, de conteúdo, que o governo não quer debater, aí faz a discussão da proporcionalidade. O parecer aqui da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária fala sobre isso, o cumprimento proporcional. Mas a parte do ensino médio? Ninguém leu a Lei Federal 11.738? No seu artigo 2º, que estabelece que o piso é para nível médio? Então, o governo Zema está ilegal, ou, no jargão, fora da lei. Não paga o piso salarial em Minas Gerais. Nem com esse projeto, se for aprovado desse jeito. Nem proporcionalmente. Eu já levei esse debate à mesa do deputado Gustavo Valadares, quando ele era secretário de governo. Vocês não querem discutir integralidade? O que vocês querem discutir? Vamos retomar a carreira da educação? Carreira da educação, gente, ela era de 22% entre um nível e outro. O nível é a escolaridade. Ela começava no nível médio, licenciatura curta, depois que vinha a plena. Quando, na última alteração, que foi 2015, a licenciatura curta saiu da tabela, foi uma negociação com o sindicato. Foi uma mediação. Sindicato, você abre mão desse nível da carreira, em compensação, você vai ganhar essa lei sobre piso salarial? Teve uma negociação para se começar. E aí, na lógica do governo, eu estou finalizando, presidente, na lógica do governo, desse atual governo, estaria plenamente cumprida a legislação. Se ele não tivesse ido ao judiciário, e agora toda a discussão da integralidade do piso está sendo discutida judicialmente. Então, olha,
na época, o que o sindicato disse? Olha, eu aceito receber integral para minha jornada de 24 horas. E, para isso, a carreira vai começar em qual nível? O governo destruiu essa parte da legislação. Então, nós retrocedemos a antes de 2015. Então, o governo precisa dar uma solução a algo técnico que não está resolvido. Nível médio de escolaridade, e o governo paga proporcional para a licenciatura plena. Nós já falamos isso muitas vezes, e eu vou continuar falando pelo tempo que for necessário, até a gente conseguir resolver. Porque o que está em curso para o próximo período, e vou finalizar, presidente, é um apagão do serviço público no Estado. Eu citei o exemplo dos servidores do meio ambiente, citei o exemplo dos servidores da saúde, dos servidores do IPSENG, e fiz o debate sobre a educação. Quem vai compor essas carreiras? A quem interessa que essas carreiras não estejam compostas? A quem interessa que não tenham mais professoras da educação básica no Estado? Vai para onde essa função? A quem interessa que não tenha mais servidores de carreira cuidando do meio ambiente e de toda a sua complexidade? Então, quando você não encontra políticas de valorização mínima, nós estamos falando de recomposição da inflação, nós estamos falando de um ganhamento de salário mínimo, nós estamos falando de um problema técnico da legislação que não está abordado no parecer, a gente precisa tentar avançar. E é por isso que a gente faz a luta, persiste e apresenta as emendas, porque não pode ficar no lugar que decide a nossa vida, que é o parlamento, sem que a gente faça as disputas necessárias em defesa do serviço público de qualidade. São as minhas considerações, presidente. Meu encaminhamento, votarei favorável ao projeto e favorável a todas as 4 emendas. Porque nós, eu, deputado Eli, deputado Beatriz Cerqueira e deputado Sargento Rodrigues, somos signatários, né, assinamos as 2 emendas relacionadas à questão de autorizar o reajuste para todas as carreiras. Uma emenda específica é do Colégio Tiradentes, assinada por mim pelo deputado Sargento Rodrigues, porque o Colégio Tiradentes não estava contemplado, né, especificamente nas outras emendas, e a última emenda, que é a de número 2, que também é assinada pelo deputado Sargento Rodrigues. Então, nós 3 somos signatários de todas as emendas que foram apresentadas e estarão em votação aqui na comissão. Gente, independente do resultado, eu já vou me antecipar, independente do resultado da votação das emendas, as emendas serão votadas em plenário. Então, é muito importante que o próximo passo da mobilização, que vocês acompanhem, né? Terminado esse processo aqui, o projeto fica pronto para votação em plenário, o que a perspectiva é que já aconteça na tarde dessa terça-feira, onde nós temos plenário aqui da Assembleia Legislativa. Então, nós vamos votar essas emendas no plenário também.